Fala, brava gente guerreira! Aqui é o professor Másio Miguel no comando do nosso podcast De Pernambuco para o Mundo. Nessa primeira temporada, intitulada De Quantas Revoltas é Feito um Pernambucano, vamos conhecer um pouco de nossa história. E o tema de hoje é... A Conspiração dos Suassunas, também conhecida como Revolta dos Suassunas, ocorreu em 1801 na cidade de Olinda, Pernambuco. Principais suspeitos de liderança dessa revolta foram os irmãos Suassunas, Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, Luiz Francisco de Paula e um terceiro irmão, José, que estava em Lisboa servindo de intermediário entre os conspiradores e os liberais europeus. Eles foram denunciados por incitar e divulgar ideias iluministas, principalmente ideias de liberdade e república. Foram presos e, mais tarde, libertados por falta de provas. Para entendermos essa história, vamos começar a tecer as primeiras décadas do século XIX no Recife, que respirava os ideários liberais importados da Europa. Comerciantes, aristocratas, padres e outros grupos discutiam a possibilidade de mais autonomia e liberdade para a colônia. Um grupo social importante por disseminar tais ideias na colônia foi a família Cavalcante de Albuquerque, que era rica e famosa por possuir numerosos engenhos de açúcar e por ocupar importantes cargos públicos e títulos de nobreza e de honra na sociedade pernambucana. Estiveram presentes em todas as principais lutas políticas da região. Locais como o Seminário de Olinda, instalado em fevereiro de 1801 pelo bispo Azeredo Coutinho, contribuiu para a efervescência das ideias iluministas. Muitos participantes dos movimentos de rebeldia foram alunos ou professores do seminário. Além do seminário, as lojas maçônicas, sociedade secreta, atuavam na divulgação e defesa de tais ideias. Muitos membros da elite colonial frequentavam as reuniões das lojas ou oficinas maçônicas. Havia, portanto, vários locais onde as ideias de liberdade circulavam, sendo assunto que atraía os mais interessados em acabar com o domínio colonial. Vale destacar a heterogeneidade desses grupos, deles fazendo parte comerciantes, padres, membros da aristocracia e camadas populares. Como podemos perceber, o Recife das revoluções libertárias tinha um caráter elitista e evitava questões como o fim da escravidão e dispensava a participação popular. Diante desse cenário, a aristocracia rural pernambucana estava consciente da possibilidade de promover mudanças e de tentar executá-las. Ocorre, porém, que, antes que saíssem às ruas, o movimento foi denunciado pelo comerciante ou coronel José da Fonseca Silva Sampaio, alegando que os irmãos Cavalcante de Albuquerque conspiravam para fazer a independência da província, sob a forma republicana de governo. O governo agiu com rapidez, instalou uma devassa conduzida pelo próprio juiz de Olinda, Antônio Manuel Galvão, que determinou a prisão de suas lideranças principais, os irmãos Albuquerque e Cavalcante. Os dois senhores de engenho foram levados ao Forte das Cinco Pontas, onde ficaram incomunicáveis, medida de cautela para evitar que a família dos irmãos tomassem conhecimento do ocorrido. Em seguida a esses acontecimentos foi enviada uma carta ao ministro de Portugal, narrando o envolvimento de irmãos em conspiração. A carta informava que existia duas cartas escritas por José Francisco de Paula Cavalcante, endereçadas a seu irmão Francisco de Paula Cavalcante. A primeira carta noticiava a situação política europeia e continha ideias consideradas revolucionárias pelos superiores da capitania. A segunda carta repetia as mesmas ideias revolucionárias. Imediatamente, conta o autor da carta,
foram presos Francisco de Paula e Luiz Francisco de Paula Cavalcante, e instaurou-se devassa para investigar tais fatos suspeitos e perigosos. As leituras das cartas e a conversa revelam o que se passava no interior da casa dos Suassunas. Ao que parece, Paula e Fonseca discutiam sobre notícias de acontecimentos políticos da Europa e que poderiam ter desdobramentos no Brasil. No decorrer do processo, os prisioneiros tiveram seus bens sequestrados, excetuando-se a parte das respectivas esposas. Foram ouvidas cerca de 86 testemunhas entre 21 a 27 de maio, o que indica que devia haver um grande número de pessoas informadas ou coniventes com a conspiração. As testemunhas, em geral, respondiam a 3 perguntas. Primeira, se tinha alguma amizade com os irmãos acusados. Segunda, se sabiam quais eram as pessoas com quem os irmãos tratavam com maior familiaridade. E terceira, se suspeitavam ou haviam visto e ouvido os irmãos tratarem sobre ideias de liberdade, mudança de governo. O assunto sobre ideias de liberdade e mudança de governo chamava a atenção das autoridades porque o processo de independência dos Estados Unidos era recente. É nítido que as autoridades reais conseguiram identificar o círculo de amizade dos Suassunas, atingindo tanto os amigos quanto os conhecidos. Para os magistrados, reunir tantos depoimentos possibilitaria descobrir algum indício que comprovasse a organização de uma conspiração. A partir das fontes das testemunhas, conclui-se que, nos círculos íntimos dos Suassunas, falava-se pelo menos sobre notícias das políticas da Europa e seus desdobramentos na América Portuguesa, prováveis ideias sediosas e revolucionárias, a cultura e o fabrico do açúcar, leitura e comentários sobre livro, opiniões sobre a liberdade francesa. Depois de tanto cuidado e rigor, nada foi apurado contra os acusados. Como eram figuras importantes da sociedade, acredita-se que seus amigos tenham subornado testemunhas e autoridades. Dizem que ocorreu suborno ao escrivão Fonseca por 400 mil réis, a fim de destruir uma carta comprometedora. O outro suborno foi ao padre português, José Laboreiro, de ter sido o intermediário, por ser amigo do bispo Azeredo Coutinho, fundador do Seminário de Olinda. Concluído o inquérito e absolvido, foram os acusados libertados a 26 de maio de 1802, devolvidos bens e as mercês e cargos de que eram titulares. Voltaram a viver na capitania para só se manifestarem republicanos outra vez em 1817, quando participaram da Revolução Pernambucana. Para concluirmos essa história, vamos refletir sobre 2 pontos. Primeiro, é a ausência de julgamento dos líderes como traidores e de condenações extremas e execuções, características essas que diferenciaram esse evento de outras revoltas coloniais, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. O segundo ponto a ser destacado é a condição social dos envolvidos, pois eram donos de engenho e possuíam influência política e social. Chegamos ao fim dessa história. Agradeço a audiência e o aguardo no próximo episódio para juntos conhecermos mais uma revolta pernambucana. Quer saber mais sobre a história de Pernambuco? Me siga no Instagram, @professor Másio Miguel. No mais, compartilhe o episódio com teus amigos, vizinhos e familiares. E até a próxima!